Olá! Boa tarde! Que coisa boa estar aqui com você. Falei boa tarde porque já é um costume daqui do sul, né? 6 horas ainda é tarde pra cá, mas no Rio de Janeiro a gente já dá boa noite, né? Às 18 horas já é noite. Olá, olá, sejam muito bem-vindas! Que bom que vocês estão aqui, que bom receber vocês em mais um cantinho da minha casa, né? À medida que essas lives vão acontecendo e o Senhor vai dando o tema, vai dando o personagem bíblico que eu devo trabalhar, eu vou escolhendo cantinhos da minha casa que eu acho que tem a ver com esses personagens, né? Procuro até me caracterizar, escolher alguma roupa do meu guarda-roupa que tem a ver com o que a gente vai falar aqui, com essa personagem bíblica que a gente vai ver, sobre quem nós vamos conversar. E hoje, gente, no nosso Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia, nós vamos falar sobre duas mulheres muito especiais. Sifrá e Puá é o nome delas. E a história delas está lá em Êxodo, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de Êxodo, entender um pouquinho da vida, dos desafios dessas duas mulheres tão especiais. Sejam muito, muito bem-vindas todas. Eu não sei se tem alguém aqui que é nova, que é a primeira live, só falando, gente, que o horário da nossa live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia, o dia e o horário é terça-feira, às 9 horas da manhã, tá? Hoje eu precisei fazer às 18 horas, porque hoje de manhã eu tive uma visita pastoral aqui na minha casa, casal de pastores que tem cuidado da minha família, da minha casa. Ele ia viajar hoje, então ele só tinha esse horário de manhã para estar conosco. E eles estiveram aqui, tomaram café com a gente, ministraram sobre a nossa vida, oraram por nós, pela nossa casa, pelas nossas filhas. E nós temos uma rotina de vida tão assim de dar, né, de oferecer, de ministrar, de falar, de abençoar pessoas, que quando tem alguém, né, que diz assim, eu quero ministrar sobre a sua vida, eu quero orar por você, eu quero abençoar você, eu dou logo um jeitinho na minha agenda de encaixar, eu não perco essas oportunidades, porque elas são muito necessárias. E você? Você tem alguém que ministra sobre a sua vida? Alguém que cuida de você, que cuida da sua casa, que cuida da sua família? Então, ó, se esforça, abre um espacinho na sua rotina e recebe essas pessoas na sua casa, para que elas possam falar com você, orar por você, porque isso é muito importante. Amém? 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 Vamos orar então para começarmos? A gente já vai começar. E como é um horário diferente, né? As pessoas que só podem estar de manhã, eu acredito que não vão poder estar conosco ao vivo, mas a live vai ficar salva. Tanto aqui no Instagram e depois, quando eu encerrar aqui, eu já baixo a live e coloco lá no YouTube. E aí, então, as pessoas vão poder assistir por lá também, tá bom? Então, você que tá aqui, você que chegou aqui, eu quero te honrar, né? Honrar o seu compromisso com o horário. Vamos orar, então? Pai, muito obrigada, porque de manhã não foi possível fazer a live como de costume, mas com um jeitinho, com esforço, com dedicação, a gente consegue encaixar no nosso dia. E nós estamos aqui num horário diferente, mas com o mesmo propósito. E eu não sei como está a vida dessa irmã que me ouve agora. Se ela também teve alguma ruptura, alguma interrupção no que ela considerava ser normal na sua vida. Ela já estava acostumada a fazer de um jeito, a fluir de um jeito, de repente a vida vem com os seus imprevistos e tira tudo do lugar. Mas que com bom ânimo ela possa redescobrir um novo caminho, uma nova maneira e seguir adiante preservando a essência. Pai amado, toma esse ambiente
que ele seja teu. Espírito Santo, usa a minha vida, vai tomando conta agora desse lugar, que seja como teu santuário, onde o Senhor fica tão à vontade e ministra, e fala, e cura, e trata, e alinha os nossos corações com o teu coração. Espírito Santo, trabalha, fala através de mim. Toca o coração das pessoas que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois. Só tu sabes onde a minha voz vai chegar, onde essa imagem vai chegar. E tu sabes, Senhor, tu me conheces, conhece o meu coração. Sabe que o que eu tenho para te entregar é como uma cesta, com 5 pães e 2 peixinhos. É da insuficiência, é da limitação, é da impossibilidade, é da improbabilidade da minha vida que eu te entrego essa live. Tu sabes de todas as minhas dificuldades, das minhas limitações em tantas questões. Talvez não seja a melhor imagem, o melhor áudio, o melhor cenário, talvez não seja o melhor recurso, mas o meu coração está disposto a te servir com o que eu tenho. E eu acredito que esse cesto nas tuas mãos, Senhor, com gratidão, entregue debaixo de uma gratidão, vai multiplicar. Multiplica a sabedoria, multiplica a direção, multiplica a instrução, multiplica tudo que for liberado nessa live, de forma que chegue ao coração, ao estômago espiritual de cada uma dessas pessoas, suprindo-lhe as necessidades totalmente. Eu oro assim, Pai amado, no nome de Jesus. Amém. Glória, glória a Deus, aleluia! Oh, glória! Vamos lá então, meninas. Vocês podem abrir aí a Bíblia de vocês, se estiverem, né, com a Bíblia perto, se houver essa condição. Mas a gente vai ler juntas Êxodo, capítulo 1, tá? Então vamos lá, Êxodo, capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15. O faraó, rei do Egito, deu a seguinte ordem às parteiras hebreias, Sifrá e Puá. Quando ajudarem as hebreias a dar à luz, prestem atenção durante o parto. Se for menino, matem o bebê. Se for menina, deixem que viva. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Então o rei do Egito mandou chamar as parteiras e lhes perguntou: por que fizeram isso? Por que deixaram os meninos viver? As mulheres hebreias não são como as egípcias, responderam as parteiras ao faraó. São mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Deus foi bondoso com as parteiras. E os israelitas continuaram a multiplicar-se e tornaram-se cada vez mais fortes. E porque as parteiras temeram a Deus, Ele deu a cada uma delas a sua própria família. Aleluia! Aleluia! Amadas, assim, eu tô debaixo de uma direção de Deus, porque eu acordei, eu estava dormindo e eu acordei com o Espírito Santo falando comigo. Sifrá e Puá. A coragem de ser diferente. A coragem de agir diferente. Falei, uau, Senhor, então essa é a palavra que eu quero dividir com você aqui no Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia. Primeira coisa que a gente aprende com Sifrá e Puá aqui nesse texto bíblico é sobre identidade. Elas eram parteiras, e parteiras são pessoas que auxiliam as mães a darem à luz os seus filhos. As parteiras dão vida. As parteiras promovem vida. As parteiras geram vida, trazem vida à vida. Trazem vida à luz. As parteiras carregam essa identidade.
Mas em um momento específico, o faraó chama essas mulheres que há muitos anos, provavelmente, atuavam como parteiras, auxiliando pessoas nos trabalhos de parto. E dá a elas uma nova identidade. Propõe a elas uma nova identidade. A partir de agora, vocês serão matadoras de vida, assassinas de vida, destruidoras de vida. E aquelas mulheres se recusam a assumir uma identidade diferente da identidade que o Senhor deu a elas. Irmãs, essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com você aqui a respeito de Sifra e Puá. Eu e você carregamos uma identidade. Nós fomos chamadas para algo. Eu e você recebemos do Senhor uma identidade. E o inimigo sempre ele vai trabalhar para que você se perca na sua identidade, para deturpar a sua identidade. Eu estou passando uma fase um pouco difícil da minha vida. E quantas vezes pessoas que me conhecem, que são minhas amigas, que caminham comigo, têm me procurado e orado comigo, e eu fico prestando atenção no que elas falam. E muitas delas repetem assim: Senhor, não deixe essa luta roubar a alegria da Ana, roubar a intensidade da Ana, roubar a entrega da Ana, porque elas identificam que isso é a minha identidade. O inimigo, irmãs, ele trabalha para roubar a nossa identidade, para que você não flua mais na identidade que Deus te deu. Você é uma mulher ousada, ele quer que você fique uma mulher tímida. Ele quer que você perca essa ousadia. Ele vai criando situação para te roubar a liberdade, para te roubar a ousadia no Senhor. Então, olha só que interessante a gente ver aqui. Puá e Sifra, elas eram parteiras. Elas davam a luz. Elas geravam vida. Mas Faraó propõe que elas se tornem algo diferente do que Deus as criou para ser. Faraó propõe que as mulheres que dão vida passem a tirar a vida. Pois é isso que as lutas, as pressões e as tensões da nossa vida querem fazer conosco. Sabe o quê? Manchar a identidade, deturpar a identidade. Nós precisamos saber quem somos. Eu e você precisamos saber quem somos em Jesus Cristo. Quando você se posiciona na nova vida que você tem em Cristo, quando você entende quem você é no Senhor, não há espaço para condenação. O diabo, ele tenta ir lá atrás, pescando aquilo que o Senhor já jogou no mar do esquecimento. Ele quer botar uma varinha e pescar esse peixe de novo. Mas você foi, mas você fez, mas você falou, mas você agia, mas você fazia. Roubando quem nós somos em Cristo. Aquela que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Às vezes, irmãs, nós até abraçamos características que não são nossas, mas são frutos de traumas que nós vivemos ao longo da nossa vida. Sabe? Às vezes você não é tímida. Você não era tímida enquanto criança, mas algo que te aconteceu lá atrás te bloqueou, te tirou a segurança, te tirou a ousadia e você passou a responder com timidez. Então existem coisas, irmãs, que nem são da nossa constituição, não tem a ver com a gente, não é a nossa identidade, é fruto de traumas, de bloqueios que nós vivenciamos na nossa vida. Precisamos romper com isso e descobrir quem somos em Jesus e quem nós somos individualmente.
quem nós somos individualmente. Você é uma pessoa. Você tem um jeito, uma maneira, um chamado, uma forma de agir. E você precisa conhecer a sua identidade para proteger a sua identidade. Para quando o faraó se aproximar e falar assim, agora você vai matar, você possa com ousadia dizer para ele, não, eu não sou assassina, eu sou parteira. Não, eu não sou tímida, eu sou ousada. Não, eu não sou insegura, eu sou uma mulher segura. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus me chamou, o que Deus me chamou para fazer. Eu sei de onde Ele me tirou, eu sei para onde Ele está me levando. Eu não sou essa mulher insegura. Quantos ataques! Irmãs, as pressões tendem a nos atacar na identidade. E eu não vim aqui falar de você, eu vim falar das minhas próprias experiências. Porque eu estou há alguns meses, vivendo uma pressão muito grande na minha vida. E sabe, eu percebo isso, esse ataque na identidade, querendo roubar minha alegria, sabe, querendo me tornar uma pessoa chorosa, uma pessoa abatida. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa alegre, disposta, querendo me frear, me parar, querendo gerar insegurança no meu coração, dúvidas, incertezas. Eu sempre fui uma mulher que tive muita clareza da voz de Deus. Nunca tive dúvida. É o Espírito Santo que está falando comigo. Mas as pressões começam a ferir a nossa identidade. E nós aprendemos aqui com Sifra e Puá. Você tem uma identidade. Deus tem uma identidade para você. Ela é única, ela é pessoal, ela é singular, ela atende a tudo na sua vida. Ela se encaixa perfeitamente com quem você é, com o seu propósito. Por favor, diante das tensões, diante das pressões, proteja a sua identidade. Não aceite uma identidade que não é a sua. Não aceite um papel que não é o seu. Não aceite. Não, eu não sou competidora. Eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu não estou aqui para tirar ninguém de lugar nenhum. É mentira. Porque o diabo vem assim, sutil. Olha, você é melhor que fulana. Você faz melhor que a ciclana. Se você estivesse naquela posição, as coisas seriam desse jeito. Repreenda, se posicione. Diga, eu não sou competidora. Eu não tiro pessoas dos lugares onde Deus as chamou para estar. Eu sou auxiliadora, ajudadora. Eu vim aqui para ajudar, para levantar, não foi para tirar ninguém, para diminuir ninguém, inferiorizar ninguém. É sutil, irmãs. Posicione-se nesse lugar de preservar a sua identidade. Amém? Pegou aí essa primeira lição de Sifra e Puá? Pegou? Ficou claro para você isso aí? Coloca um amém aí para eu ver. Entendi, Ana. Ok, peguei. Peguei a visão. Tamo junto. Deus está falando aqui comigo. Escreve aí. Pegou? Pegou esse assunto? Pegou esse ensino de Deus? Amém? Outra coisa que a gente precisa aprender aqui com Sifra e Puá. Faraó não estava dando um conselho. Faraó estava dando uma ordem. Ele era o patrão, ele era o rei, ele era o dono. Porque o povo de Israel era o quê? Um povo escravizado. Então o faraó não estava sugestionando, ele estava ordenando. Mas elas perceberam que por detrás da fala de Faraó havia uma fala de Satanás. Sabe o que a gente aprende aqui? Que nós precisamos enxergar o inimigo. Porque se a gente não enxerga Satanás, a gente guerreia uns contra os outros. A gente guerreia contra a amiga, a gente guerreia contra a mãe, contra o pai, contra os filhos, contra o cônjuge, contra o vizinho, contra o pastor, contra a ovelha, contra a parceira de ministério, contra a colega de trabalho, contra o seu patrão. Se você não enxerga Satanás, você vai lutar contra pessoas. E você quer saber quem é o seu inimigo? Se você tiver dúvida, será que essa pessoa é minha inimiga?
Então você faz o seguinte, toca nela. Tem carne, tem sangue, não é seu inimigo. Porque a Bíblia diz que o nosso inimigo não tem carne e não tem sangue. Não é de carne e não tem sangue. O nosso inimigo é espiritual. A gente precisa aprender a enxergar o inimigo por trás dos problemas e das tensões que nós vivemos na nossa vida. Pessoal, como que eu vou identificar se tem Satanás? É para matar? É para roubar? É para destruir? Então, ele está por trás disso. Algo está sendo morto, algo está sendo roubado, algo está sendo destruído, você já sabe quem é o inimigo por trás disso. Você está sendo compelida, motivada, você está sendo conduzida a matar algo. Matar algum sonho, matar algum projeto, matar alguma relação. Você está sendo impulsionada, compelida, motivada a roubar algo, a pegar o que não é seu, a tirar algo de alguém. Você está sendo compelida, incentivada, motivada a destruir algo, a destruir. Então saiba, por trás dessas ações está Satanás. Porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo dele, matar, roubar e destruir. Tem morte, tem roubo, tem furto, tem destruição, tem caos. Saiba, por trás disso há o inimigo das nossas almas. Enxergue o inimigo. E sabe, irmãs, ele é tão astuto, que ele não esperou Moisés crescer. Ele não esperou Moisés se desenvolver. O que ele fez? Ele foi tentar matar Moisés bebezinho. Impedir que Moisés desse os primeiros sinais de vida. Que Moisés andasse, que Moisés falasse, que Moisés se relacionasse. Ele queria matar o propósito ainda nos primeiros momentos. Ainda nos primeiros momentos. Você já percebeu quantas coisas não acontecem porque elas são destruídas nos primeiros momentos? Você vai ali e recebe uma palavra e daí você não tem sabedoria. Compartilha essa palavra, essa visão com alguém que não está na mesma visão. E aí você fala, uau, Deus falou comigo. Olha, Deus me deu uma palavra. Não, isso não vai dar certo. Não, isso é impossível. Isso nunca vai acontecer. Pronto, aborta o sonho. Mata o sonho no início. Amadas, o inimigo tem pressa para matar, para roubar e para destruir. Ele quer fazer isso no início. Destruindo a tua esperança, o teu vigor, porque você recebe algo de Deus, você se enche, se anima. Ele vem e mata. Ele vem e destrói, não deixa crescer, não deixa formar, não deixa nascer, não deixa você enxergar os sinais. Ouvir a voz, se apegar. Ele mata no início. Ele mata no início. Existe uma entidade, né, de um dos povos que sempre guerreavam com o povo de Israel, que exigia o sacrifício de crianças, matando o início, matando os primeiros passos, matando a esperança, matando os sinais de um futuro. Ele não vai esperar o futuro acontecer para ele destruir o futuro. Ele já está trabalhando aqui no presente para que o futuro não aconteça. Você se lembra que ele faz a mesma coisa quando Jesus nasce? Jesus nasceu. E então Herodes manda que os magos, né, os sábios do Oriente, ali, os astrólogos, eles vão atrás daquele bebê e que voltem a Jerusalém dando notícia de onde está o bebê. E a Bíblia é muito clara, a intenção de Herodes era matar.
matar. E aqueles homens, usados por Deus, inspirados pelo Senhor, eles pensaram, não vamos falar nada para Herodes. Vamos por outro caminho, vamos fazer diferente. E o Senhor instruiu José a ir para o Egito, com Jesus ainda pequeno. Herodes, furioso, ordena uma matança em toda aquela região. E os bebês, meninos, com menos de 2 anos, foram mortos cruelmente. Até está escrito lá nos primeiros versículos do Novo Testamento. Houve-se um choro. É Raquel, chorando pelos seus filhos que não estão mais vivos, que já não vivem mais, e ela se recusa a ser consolada. É isso que ele faz. Ele mata sonho, sabe por quê? Quando ele mata um sonho ainda bebê, ele compromete o útero gerador. Ele transforma Raquel, que é esse símbolo do útero que gera, do útero que dá vida, essa matriarca do povo de Israel, em alguém que não aceita ser consolada. Ela não recebe o consolo. Você entende a profundidade dessa palavra? Raquel chora pelos filhos que não vivem mais. E a Bíblia diz, ela se recusa a ser consolada. Ela se fecha para o consolo. Ela não quer consolo, ela não quer acalento. Ela abraça a sua dor, a sua amargura, e ela se fecha na sua dor e na sua amargura. O inimigo sabe que é isso que acontece quando os nossos projetos ainda bebês, quando aquilo que já está há tempo sendo gerado em nós é brutalmente assassinado. Nasce uma Raquel que não aceita ser consolada. Ela se fecha na sua dor, ela se fecha na sua ferida e ela passa a ser alguém que lamenta, lamenta e lamenta. Eu acho muito interessante essa figura de Raquel, de usar Raquel para essa expressão. Porque Raquel é aquela personagem bíblica que dizia assim, dá-me filho, senão morro. Era uma mulher que desejava tanto a maternidade. Ela queria tanto ser mãe, que ela preferia morrer a não ser mãe. Então ali o autor do Evangelho usa esse exemplo de Raquel como essa mulher desesperada para gerar, desesperada para ser mãe, desesperada para dar à luz e totalmente frustrada, porque esse bebê que ela deu à luz foi brutalmente arrancado dela. Então agora ela se fecha em sua dor, ela se fecha na sua angústia, ela se fecha na sua amargura. É isso que o inimigo quer fazer comigo e com você. Matando os nossos sonhos, matando os nossos projetos, comprometendo o nosso presente para que o futuro não aconteça. Calando o clamor em nós por dá-me filhos, dá-me filhos. Eu quero ser frutífera, eu quero gerar, eu quero produzir. É isso que ele quer fazer, matar isso dentro de você e te transformar numa mulher que não aceita ser consolada. Quando a Bíblia diz que o ministério de Jesus, em Isaías 61, é consolar todos os que choram, mas a Raquel, ela recusa-se a receber o ministério de Jesus. Ser consolada na sua dor. A bênção pastoral é que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo seja com você. Mas a Raquel se fecha para essa comunhão. E ela se torna alguém infrutífera em todos os aspectos da sua vida. Porque não só o seu ventre sente a dor, mas agora toda ela está fechada, ela se recusa a ser consolada. Por isso, irmãs, é muito importante que a gente se posicione, porque o inimigo quer matar o que Deus está gerando em você.
Ele não quer deixar crescer, ele não quer deixar nascer, ele não quer deixar ter sinais, ele não quer que você se apegue a esse sonho, ele não quer que você acredite nisso. Ele quer matar antes que haja uma conexão entre você e o propósito, entre você e o projeto, entre você e a visão de futuro. Que nós possamos aprender, concifrar e compoar, a enxergar o inimigo por trás desses planos e dessas falas sutis. Outra coisa que a gente precisa aprender aqui é temer a Deus. Porque nós sempre vamos ser colocadas nesse lugar. Você vai temer a Deus ou temer as pessoas? Você vai temer a Deus e não vai ceder aos princípios, aos propósitos de Deus? Ou você não vai querer ser chacoteada, ridicularizada, marginalizada, colocada de lado? Qual é a sua escolha diante da tensão? A quem você escolhe temer? Você escolhe temer Faraó, temer esse mundo? Ou você escolhe temer a Deus? Hoje não se exige mais de nós isso. Que tenhamos mártires. Porque o evangelho é aceito em boa parte do mundo. Você pode se autodeclarar cristã evangélica. E você talvez seja motivo de uma piadinha ou outra. Mas você não vai ser morta. Como os cristãos da antiguidade, que passaram todo tipo de situação difícil. Mas eles servem para nós hoje como um exemplo de alguém que escolheu temer a Deus. Escolheu temer a Deus. Escolheu temer a Deus. Você se lembra de José? Quando aquela mulher o agarra. Quais foram as palavras de José? Como que eu poderia pecar contra o meu Deus? Como eu poderia me deitar com você? Você não é a minha mulher. Você é a esposa do meu patrão. Como eu poderia temer a Deus? Irmãs, as pessoas não estão nos vendo, mas Deus nos vê. Que possamos temer a Deus nas nossas conversas. Temer a Deus naquilo que nós assistimos. Temer a Deus nas nossas playlists, nas nossas escolhas, nos lugares onde pisamos, nas coisas que ouvimos, nas conversas que falamos. Vamos temer a Deus. Aquela irmã não está ouvindo, mas Deus está ouvindo a gente falar dela. Aquela pessoa não está vendo, mas Deus está vendo um plano, tramando coisa contra. Temamos a Deus, temamos a Deus, temamos ao Senhor. Aquelas mulheres temeram a Deus. Elas disseram, como? Como nós vamos matar uma criança? Como amanhã eu vou entrar no meu secreto? Como eu vou olhar para o Senhor? Como eu vou orar? Como eu vou ter intimidade com Deus se eu carregar um peso desse? Uma culpa dessa? Nós precisamos temer a Deus. Temer a Deus. Jesus disse, olha, não fiquem alegres, porque os demônios se sujeitam a vocês. Fiquem alegres, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Honrem isso. Não temam os homens, temam a Deus, que pode dar e tirar a vida. Temer a Deus é o segredo, é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós precisamos temer a Deus. Como essas mulheres temeram. E olha, temer a Deus vai nos colocar em perigo. Porque olha o que a Bíblia diz aqui no verso 17. Mas as parteiras temiam a Deus e se recusaram a obedecer à ordem do rei. Assim deixaram os meninos viver. Elas temeram a Deus e desobedeceram
a ordem do rei. Eu me lembro que eu trabalhei muitos anos atrás num local e aquele meu patrão, né? Ele me colocava numa situação assim, ó. Quando a pessoa ligasse, eu tinha que atender o telefone e dizer que ele não estava e falar um monte de mentira para ele sair daquela situação e ele ficava bem e eu ficava carregando aquele peso, né? E eu me lembro de um dia que aquilo começou a pesar tanto no meu coração. Eu falei, Senhor, eu não quero ficar nesse lugar. Eu não vivo assim na minha vida, mentindo para as pessoas. E eu tô mentindo por uma coisa que não tem nada a ver comigo. Então eu o chamei, né? Aconteceu umas 4 vezes isso. Então eu chamei o meu patrão e disse para ele, olha, eu não tenho esse estilo de vida. Isso não combina comigo. Isso me causa mal, eu não fico bem quando isso acontece. Eu não tenho nada a ver com essa situação. Não é uma questão do meu trabalho, das minhas obrigações, não é uma questão sua pessoal e eu tenho que ficar mentindo. Eu não quero fazer mais isso. Então, assim, eu não quero atender mais telefone aqui, para eu não precisar mais passar por isso, porque nem era a minha função. E ele entendeu. Claro, ele podia não entender e até me demitir. Mas naquele momento pesou mais para mim a minha paz interior. Irmãs, a Bíblia diz que quem é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre o muito. Se nós não temos um critério com as coisas pequenas, não teremos com as grandes. Se uma mentirinha não nos incomoda, se esconder algo do nosso esposo não nos incomoda, se uma fofoquinha não nos incomoda, irmãs, nós estamos caminhando para os grandes pecados. Porque é assim. São quebrando princípios pequenos que um dia a gente quebra os grandes. E eu tenho aprendido uma coisa no meu coração, que o Espírito, a paz de Deus, né, é árbitro do nosso coração. E olha, é tão imediato, acontece uma coisa, imediatamente o coração sinaliza uma inquietação, um desassossego. É Deus dizendo, isso não está certo. Livre-se disso. Irmã, tema a Deus. Tema a Deus. Outra coisa que a gente aprende aqui com relação à tensão, às pressões da vida, né? É que quem estava desesperado? Quem é que estava desesperado? Quem é que estava passando por uma situação difícil, problemática, se sentindo ameaçado, sentindo seu trono ameaçado, sentindo seu povo ameaçado? Quem? Diga aí para mim. Quem estava desesperado? Quem tinha um problema? Quem? Fala para mim aí, gente. Quem é a pessoa que estava aí desesperada, que tinha um grande problema, uma grande questão para resolver? Quem? O problema era de quem? A tensão era de quem? O desconforto era de quem? O sentimento de ameaça era de quem? O sentir-se atacado, quem estava se sentindo assim? Faraó. Muito bem, Netier. Faraó. Quem estava desesperado? Faraó. Quem se sentia atacado? Faraó. Quem tinha um problema? Faraó. Aí o que ele faz? Transfere o problema dele para as parteiras. O que ele não tinha coragem de fazer, ele mandou que outros fizessem. E mas como isso é uma coisa que acontece na vida. A pessoa está inquieta e ela te inquieta. Ela está perturbada e ela te perturba. Ela está com um monte de problemática e ela transfere o problema dela para você. Em momentos de tensão, em momentos de pressão, a gente precisa entender que existem coisas que são minhas, existem coisas que são do outro. E eu não vou deixar o outro me tirar o sossego porque ele está desassossegado. O outro me gerar insegurança porque ele está inseguro.
O outro me deixar dúvida, se ele está com dúvida. O outro me gerar caos, se ele está com caos. É muito importante que você e eu compreendamos que as crises do outro não precisam se tornar as minhas crises. Que os dilemas do outro não precisam se tornar os meus dilemas. Que o desespero do outro não precisa se tornar o meu desespero. Você se lembra de Jesus dentro do barco com os discípulos? O barco balançava, a água entrava, o vento sacudia e os discípulos achavam que iam morrer. Mas Jesus sabia que ele não ia morrer. Jesus sabia que aquela não era a hora dele. Ele chega a dizer, né, em várias passagens, não é chegada a minha hora, não é chegada a minha hora. Jesus sabia qual era a hora de fazer milagre, qual era a hora de exortar, qual era a hora de ficar, qual era a hora de fugir, qual era a hora de viver, qual era a hora de morrer. Ele sabia. Ele sabia que o fim dele não era num barco, não era num naufrágio, que ele encararia uma cruz, que ele morreria a morte de cruz, morte sofrida, o traidor teria que ser revelado ainda. E aí o que ele faz? Ele dorme no meio da tempestade. Sabe por quê? O mundo todo pode ter incerteza. Mas se você tiver certeza, você dorme. Se você tiver convicção, você põe a sua cabeça no travesseiro e dorme. Tá todo mundo abalado. Eu me lembro da época do Covid, que eu dizia assim, né? Orava lá nos umbrais da minha porta e dizia, não quero, eu não quero pegar esse negócio, não quero. Amadas, quando você tem convicção, você dorme. Porque Jesus dormiu na tempestade. Por quê? Ele sabia que não era o momento dele. Paulo, 2 Timóteo 4,7, Paulo estava pronto para morrer. Ele sabia que ele seria condenado. Ele já estava julgado e condenado. Ele estava aguardando o momento de ser decapitado. Aí ele escreve em 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. De maneira que o que me aguarda desde agora é a coroa da vida que o Senhor tem preparado para mim. Ele estava tranquilo. No livro Heróis da Fé fala de um homem que ia ser levado para ser queimado vivo. E ele teve que ser acordado, porque ele dormiu sono pesado. Ele teve que ser acordado. E aquele guarda que o tirou da cela falou para ele assim, como que você está dormindo? E ele disse, olha, se eu colocar o meu ouvido no seu peito, o seu coração estará mais acelerado, porque você terá que me queimar, do que o meu, sabendo que eu serei queimado. Gente! Daniel, pleno na cova dos leões. Ananias, Azarias e Misael, plenos na fornalha. Porque eles tinham convicção. Aquelas mulheres tiveram a sobriedade de tomar uma decisão tão difícil que era desobedecer um homem cruel como Faraó. Sabe por quê? Porque elas não deixaram que o desespero de Faraó entrasse no coração delas. Eu até imagino que a própria profissão, né, tantas coisas que elas já viveram até aquele momento ali, cuidando de mães, ajudando mães a dar à luz, passaram por tantas tensões que elas conseguiram naquele momento se acalmar, refletir, pensar e dizer, não vamos fazer assim. E olha, ele vai nos chamar e quando ele nos chamar, essa resposta aqui que a gente vai dar. Porque elas não deixaram que aquele caos exterior entrasse no interior delas. A Bíblia diz assim, irmãs, e eu acredito que o que eu vou falar para você agora não é promessa, é posicionamento. É posicionamento. O Salmo 91,
Eu não olho o Salmo 91 como um salmo cheio de promessas. Eu vejo como um salmo de consequências para alguém que se posiciona no lugar certo. Porque ele começa assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Posicionamento, ele não visita, ele habita. Debaixo das suas asas ele repousará. Então ele dirá do Senhor. Então direi do Senhor. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. E aí vai dizer o seguinte, esse homem, essa mulher posicionados em Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou posicionado no que eu creio. Posicionamento. Essas mulheres não deixaram que o desespero do faraó entrasse no coração delas. Então elas tiveram equilíbrio emocional de parar, pensar e tomar decisões assertivas. Amadas, o caos do outro é o caos do outro, não tem que ser o seu. As dúvidas do outro são as dúvidas do outro, não tem que ser as suas. O desespero do outro é o desespero do outro, não tem que ser o seu desespero. A inquietação do outro é a inquietação do outro, não tem que ser a tua inquietação. A tristeza do outro é a tristeza do outro, não tem que ser a tua tristeza. A falta de fé do outro é a falta de fé do outro, não tem que ser a tua falta de fé. Posicionamento. Elas tiveram posicionamento. Por isso elas conseguiram lidar com ambientes de tensão. Porque elas estavam posicionadas em Deus. Não deixa o desespero do outro entrar em você. Olha, o Satisfeitas esse ano completa 10 anos. Eu não sei quantas vezes eu ouvi essa frase. O Satisfeitas deveria, o Satisfeitas poderia. Bem que o Satisfeitas tinha que fazer isso. Ai, como seria bom se no Satisfeitas tivesse isso. Ai, se o Satisfeitas cuidasse disso. Você já pensou em criar esse braço? Você já pensou em fazer desse jeito? Você já pensou em fazer dessa forma? Você já pensou em ir para esse lugar? Gente, eu não sei quantas vezes. Pessoas perto de mim, próximas, pessoas de longe, pessoas com intimidade, pessoas sem intimidade nenhuma, pessoas que foram desde o início em todos os projetos, pessoas que foram no primeiro retiro e já enxergaram alguma coisa que poderia fazer. Eu já poderia ter me perdido tanto na condução desse ministério. Se eu tivesse feito o que todo mundo achou que eu deveria ter feito. Que eu tivesse transformado o Satisfeitas naquilo que todo mundo acha que o Satisfeito tem que ser. Mas eu procuro olhar para o Criador desse projeto e dizer o que o Senhor quer. O que o Senhor quer? Porque tudo aquilo que a gente faz, porque a gente quer fazer, nós vamos ter que sustentar na força do nosso braço. Mas aquilo que a gente faz, porque Deus tem mandado a gente fazer, é Ele quem sustenta. É Ele quem garante. E eu não dou conta das coisas que eu invento de fazer. Não dou conta. Por isso eu preciso me mover na direção do Senhor. Minha irmã, como você deve criar seus filhos? Do jeito que o Espírito Santo está mandando você criar, do jeito que a Bíblia manda você fazer. Como é que você tem que se relacionar com seu marido? Do jeito que a Bíblia manda você fazer. Você conhece seu marido. Você sabe o que funciona na tua casa. O que funciona no teu casamento. Faça isso. Como é que tu tem que se conduzir no seu ministério? Do jeito que a palavra ensina. Respeitando a tua identidade. Vá! E pare de deixar que o desespero do outro entre em você. Pare de deixar que o desespero do outro entre em você. Porque as pessoas falam de tudo. Hoje mesmo eu compartilhei um vídeo com uma pessoa. Essa palavra aqui é uma besta e tal. E a pessoa disse, eu não aguento nem ouvir. Por quê? Porque o sotaque me irrita. O sotaque da pessoa que está falando me irrita. Pensa! Se a gente vai se mover pela opinião do outro, como é que eu faço para remover o meu sotaque? Deus do céu!
Ai, me irrita esse monte de X que ela fala. O que eu posso fazer? Se eu nasci no Rio de Janeiro, é X pra tudo quanto é lado. Se eu fui criada ouvindo X, 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 X. Até no domingo uma amiga brincou comigo na igreja, né? Vai ter pastel. Semana que vem vamos fazer pastel. Ela me imitando. Eu falei, poxa, eu nem falo assim pastel. Né? Por que pastel? Né? Pastel. Mas imagina, se nessa altura do campeonato, falando da vida toda pastel, eu vou falar pastel. Então pensa o que é a mente do outro. O que são as coisas que as pessoas pensam, gente? Se eu for me mover nisso, eu vou andar para tudo quanto é lado e chegar a lugar nenhum. Mova-se na direção de Deus. Mova-se na direção de Deus. Não deixe que o desespero do outro gere desespero em você. Não deixe que o caos do outro acabe com a tua paz. Que a agitação do outro te tire o teu sossego. Encontre um lugar de quietude dentro de você, para que você possa dizer, como essa pessoa posicionada no Salmo 91 disse: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu estou de pé. Estou firme aqui. Não caio nem para cá nem para lá. Estou firme aqui. Entendeu? Fica na tua posição. E por último, a gente vê aqui que quando elas poupam a vida daqueles meninos, né? A Bíblia diz que elas deixaram os meninos viver. Então foram várias crianças que elas salvaram. Faraó chama as duas. Porque sempre tem alguém que faz chegar no ouvido do Faraó. Entendeu? Sempre tem. Sempre tem um mensageiro, ó. Tem criança morrendo naquela rua ali. Mas aquela área ali, ó, que Sifrá e Puá estão trabalhando, não tá morrendo ninguém. Não é possível. Não é possível. Que não tem nenhum menino nascendo naquelas casas ali que elas estão fazendo parto. Sempre tem um abençoado. Bem, sempre tem uma língua abençoada que leva a notícia pro Faraó, né? Sempre tem. E aí chega a notícia lá no Faraó. E aí, gente, elas vão com essa conversa sem pé nem cabeça, com essa conversa de criança, achando que o Faraó vai acreditar numa coisa dessa. E elas até comparam as egípcias com as hebreias. Só por aí Faraó podia se ofender, né? Olha o que elas falam. Olha, as hebreias não são como as egípcias. Elas são mais vigorosas e dão à luz com tanta rapidez que não conseguimos chegar a tempo. Quem acredita numa coisa dessa, gente? E por que todas as outras que mataram chegaram a tempo? E elas não? Por que as vigorosas só caíram nas mãos de Sifrá e Puá? Uma coisa dessa dá certo só se Deus estiver no controle do negócio. Um homem primitivo, sem recurso nenhum, sem nenhum tipo de noção de construção de nada, que era Noé, construir algo da magnitude da arca e aquele negócio ficar flutuando mais de 100 dias, só Deus, gente. Vamos combinar, né, que só Deus. Um ser humano comum, igual Elias, mais poderoso que fosse, o profeta que abala céus e terras, que era o homem, correr mais rápido que um cavalo, só se Deus estiver nesse negócio. Um noivo ficar sabendo que a noiva engravidou do Espírito Santo, que ninguém nem sabe quem é o Espírito Santo. Não tinha nada de Espírito Santo até agora. Que um anjo apareceu para ela, botou um filho dentro da barriga dela. E ele, vou terminar com essa mulher, porque essa mulher, além de me trair, é uma contadora de história daquelas. Que história é essa, sem pé nem cabeça?
O homem dorme, tem um sonho e acorda com outro direcionamento. Só Deus para fazer isso. Amã traçando um plano para acabar com a vida de Mardoqueu. Aí o rei perde o sono e vai ler as crônicas. Quem é essa pessoa que perde sono e quer ler? Alta madrugada, que não tem nem luz elétrica. Ele quer ler. Aí pega as crônicas. E lá descobre que Mardoqueu fez uma coisa legal para ele. E abençoa Mardoqueu. Só Deus. Só Deus. Existem estratégias que só Deus dá. Existem estratégias, respostas, direcionamentos que você não aprende em mentoria nenhuma. Você pode sentar com a top das galáxias do mundo gospel do momento. A irmã que tudo, ela fala e tudo acontece. Que ela tem revelação para o mundo inteiro. Que a palavra dela direciona todo o Brasil. Você pode sentar com ela. E ela não vai te dar estratégia. Que do alto vem. Existem coisas que não se aprende em seminário teológico. Não se aprende sentado num banco assistindo uma pregação. É quando você vai para o seu secreto, posicionada em Deus, decide manter quem você é, decide seguir a visão que Deus te deu. Teme a Deus mais do que tem medo dos homens. E então ele dá a estratégia. Nenhuma pessoa que paga o preço que essas mulheres pagaram aqui. Nenhuma pessoa que diz o que essas mulheres disseram aqui. Nós vamos desobedecer Faraó. E vamos chegar diante de Faraó, que era para o povo egípcio a encarnação de um Deus. Nele habitava o espírito dos deuses. E vai falar para Faraó que não deu tempo de chegar. Que as mulheres quase que deram a luz sozinha. Ninguém faz isso. Ninguém sobrevive diante de um faraó com uma conversa dessa. Mas quando você anda com Deus, trilha sonora faz muro cair. Desde quando? Você pode gritar, você pode berrar. Não tem como o som de um chofar, o som de uma trombeta, o grito de um povo fazer uma muralha cair. Só Deus faz uma coisa dessa. Não tem como você olhar para o céu e ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem e cair chuva do céu, gente. Só Deus faz isso. São estratégias que estão escondidas em Deus. Que você vai para o secreto, você vai para um lugar de humilhação, você vai para um lugar de quebrantamento, você derrama seu coração e Ele manda você fazer uma coisa que você fica, meu Deus, quem vai acreditar nisso? E dá certo! Dá certo! Aquelas mulheres não morreram, mas pelo contrário, viveram para ter a recompensa. Porque elas decidiram salvar aqueles meninos. Deus deu a elas família. Deu a elas a oportunidade de ter a sua própria família. Amada, o que você está procurando? Você está correndo para um lado para o outro sem saber o que fazer. O meu esposo sempre conta essa história, né? Quando ele vai lá, Jesus vai lá e chama os discípulos. Chama João, Pedro, Tiago e André para seguirem ele. Eles falam, Senhor, nós tentamos a noite toda e não pescamos nada. E aí eles lançaram a rede. E pegaram tanto peixe no raso. No raso. Do barco quase cair. Sabe, foi no momento exato que um cardume passou. E Jesus disse, joga agora a rede aí, tá passando agora do teu lado um cardume. E eles pegaram tantos peixes que o barco quase afundou. E a gente fica se matando de um lado para o outro, procurando, perguntando, é consultoria, é mentoria, manda áudio para a mulher e pede para a mulher orar, para a mulher revelar, para fazer, para acontecer. Amada, dobre o teu joelho, fala com o Senhor e Ele vai te dar a estratégia, Ele vai colocar a palavra na sua boca.
Ele vai colocar a palavra na sua boca. Quantas vezes Neemias esteve na presença do rei? Dias que ele jejuou, a Bíblia diz. E no seu jejum ele teve que se apresentar ao rei. E ele já estava triste, abatido. Mas naquele dia, o rei enxerga a tristeza dele. E então pergunta: o que você quer? E Neemias começa a dizer: eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. E o rei dá tudo, porque de Deus vem a estratégia. De Deus vem a estratégia. Nós aprendemos com Poá e com Sifrá que quem teme a Deus, quem anda nos caminhos do Senhor, quem tem intimidade com Deus, recebe dele estratégia. Ele é o Deus que dá estratégia. Que essa palavra queime no seu coração e sirva para você como norteadora. Que ela possa ser assim pontual e chegar ao teu coração de maneira muito precisa. Acredite que o Senhor é aquele que dá estratégia. Eu vi que entrou aqui a Estela, minha amiga, e a Estela liberou uma palavra para mim quando eu saí da casa de oração lá em Realengo para cumprir o meu chamado, fazer a obra missionária que o Senhor confiou a mim e o meu esposo. E ela liberou um versículo, e esse versículo tem me seguido todos os anos, desde então. E esse versículo diz assim: o Senhor te guiará continuamente, mesmo em caminhos áridos. Minha irmã, ande com Deus. Porque quem anda com Deus tem estratégia, tem direção, tem ousadia, tem segurança. Mesmo nas situações tensas, de perigo, de conflito, ande com Deus. Ele te dará a estratégia, mesmo em lugares áridos. Pai, eu quero abençoar a vida das minhas irmãs nessa noite. Pedir a Ti no nome de Jesus, que o Senhor possa dar a elas sabedoria e discernimento, que elas ouçam a Tua poderosa voz em toda situação difícil e conflituosa da vida delas. E como nós aprendemos aqui, Senhor, que elas possam guardar a identidade que o Senhor deu a elas. Que elas possam enxergar o verdadeiro inimigo por trás de cada palavra, de cada ação, de cada ordem, de cada decreto. Que elas possam temer ao Senhor, Pai. Temer a Ti. E que elas não permitam que o desespero do outro gere desespero nelas. Que elas encontrem um lugar de paz, da paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Ó Deus, em nome do Senhor, guarda tuas filhas nesse lugar seguro de se manter firme e que elas descubram e recebam as estratégias que vêm do alto para cada uma delas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas queridas. Quero agradecer pela companhia de vocês aqui nesse café com Jesus, comigo e com essas duas mulheres da Bíblia, Sifrá e Poá. E já te convidar para estar conosco quinta-feira, às 9 da manhã, para a live Mães que Oram, com a Neide Cassiano. Não sei qual será o texto, qual será a direção que o Senhor dará para a Neide quinta-feira, porque a gente tem vivido isso, né, Neidinha? Uma dependência do Senhor em cada encontro, em cada live, mas eu sei. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei que vai ser perfeito, como toda quinta-feira que Ele faz, né? Tem sido bênção demais. Então venha para essa live, traga seu pedido de oração, venha orar conosco por seus filhos, seus netos, pelas crianças e jovens da nossa geração. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra na próxima live Café com Jesus e as Mulheres da Bíblia, terça-feira que vem. E a gente vai ver
quem é a próxima mulher que vai sentar nessa mesa aqui comigo, tá? Até botei esses dois quadros aqui, Cifrar e Puar. Bem parecidinhas, né? Deus abençoe cada uma de vocês. Um beijo carinhoso. E a gente se vê na próxima terça, assim, né? Olhando no olhinho, ou como espectadoras, participantes aí da live de quinta-feira com a Neide. Beijo!